Gente, estou muito feliz de estar aqui. Minha esposa maravilhosa esteve aqui ano passado. Na ocasião ela estava grávida, buchuda, e agora já nasceu a criança. Está lá em Joinville falando, fazendo muitas coisas e a gente limpando fralda. Aleluia! Mas tem sido maravilhoso, gente. Fala, né? Então eu, a Cauane, e agora a Analisa aprendendo a falar para disputar quem fala mais lá em casa. Então é maravilhoso, gente. Tenho filhos. Gente, e esse ano eu vim aqui no Summer Night, estava conversando com o pastor hoje à tarde sobre o que Deus tem feito aqui com os meninos também. O Adrianinho está aí? Aí, ó, coisa boa. Aí, Adrianinho. O Abner está aí também, não? Cadê o santo? Eita, glória. Estávamos lá conversando muito sobre o que Deus tem feito aqui. E estou muito feliz de estar aqui, muito grato a Deus pelo convite, muito obrigado, né, esse casal maravilhoso que me recebeu tão bem com café, pão de queijo e torrada, aleluia, coisa boa. Gente, de verdade, eu amo esse estado, amo essa geografia, minha esposa é gaúcha, a gente vem de tempos em tempos para cá, e também estou muito feliz de rever irmãos muito preciosos lá da antiga Ondadura Floripa. Que bênção, meus irmãos, vieram embora para Gravataí e hoje estão aí, ó, que bênção, que alegria revê-los, que bênção. Também tem uma galera da Ondadura em Gravataí também, eu acho que estão por aí também. Ali, tá ali o pessoal. Que legal, que bênção. Ondadura Porto Alegre, será que tem alguém aí? Não. Então também, tudo junto, glória a Deus, o mesmo corpo. E também estou muito feliz com essa galera muito animada aqui do IU. Glória a Deus. Gente, eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, nós vamos expor essa porção de texto e retirar desse pequeno fragmento do Evangelho de Mateus lições preciosíssimas, sobretudo nesse tempo onde enfrentamos um problema que é resolvido em Jesus aqui nesse texto. Amém? Muito confrontador, mas muito poderoso, para que saiamos daqui hoje completamente confiantes no Senhor, no Deus que nós servimos e assim por diante. Amém? Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Para quem não me conhece, eu sou o Geise, o nosso glorioso já me apresentou muito bem ali. E eu sou o Geise, o pastor Geise, lá da Ondadura em Joinville, e hoje tenho a graça de ministrar a palavra aqui com vocês. Alguns outros colegas também já vieram, né? O pastor Fábio, a Cal, e não posso dar spoiler sobre o restante. Mas Deus é maravilhoso. Vamos lá, é mistério, é isso aí. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Gente, só enquanto você procura aí terminar de achar, estou vendo algumas pessoas ainda folheando aí, vendo no celular. Algumas coisas importantes sobre o tema da nossa mensagem. A Organização Mundial da Saúde, ela, por meio da Universidade de São Paulo, publicou em 2021 o resultado de uma pesquisa sobre dados da ansiedade e destacou que o Brasil numa lista de países muito importantes, inclusive, ocupa o primeiro lugar no mundo de país com mais ansiedade, no sentido patológico, né? Ou seja, o país onde as pessoas são mais ansiosas. E é interessante porque quando eu estava vindo para cá, eu abri a página da CNN no Instagram e vi que de fato tem dados atualizados. Tinha um dado lá de um psicólogo falando a respeito justamente de ansiedade. E ainda aqui em 2023, os dados não são muito favoráveis para nós. Nós ocupamos ainda o topo da lista de países com pessoas com mais ansiedade. O Instituto de Psiquiatria de São Paulo já trata a ansiedade como o mal do século. Qual era o mal do século até pouco tempo atrás? Depressão. O mal do século. Lembra disso? Das doenças, né? E no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas têm depressão. Ok? Dados da OMS oficiais. Ansiedade tem aproximadamente 264 milhões de pessoas com ansiedade, e crescente, e crescente. Por isso, justamente, que o Instituto de Psiquiatria de São Paulo trata já como algo que vai superar a depressão em número de pessoas afetadas justamente com essa doença. Então, vamos lá. Nós estamos num tempo onde a ansiedade bate a porta de muita gente.
Pergunto aqui essa noite, quantos aqui têm problema com ansiedade? Levanta a mão aí, sem medo. Certamente a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre esse tema. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela é em tempo e fora de tempo, meu irmão. Certamente Deus tem muito a nos ministrar. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você essa noite é: onde há um Pai Nosso, não deve haver preocupação nos filhos. E isso tem tudo a ver com uma palavra nova chamada ansiedade. Inclusive, nós vamos perceber que no idioma original é não vos ansiedeis. Nem existe, né, isso na língua portuguesa, mas é não vos ansiedeis. Então, veja, se nós estamos nesse tempo, se a resposta foi quase que 80% aqui, num golpe de vista, quase 80% de nós passamos por esse problema, certamente essa palavra virá ou como um consolo, ou como um confronto. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos procurar médico, nós não devemos procurar psicólogo, ou mesmo em algumas situações remédios ou algo do tipo. Não estou dizendo isso, ok? Mas o que esse texto vai nos mostrar é que, ainda que esses dados sejam de patologia, muitas vezes o fato de sermos ansiosos é por uma falta de compreensão de quem somos. Só que os crentes têm uma identidade que ultrapassa morte, vida, anjos, demônio, presente, futuro. Nós temos um lugar à mesa, não de qualquer pai, mas do Pai Celestial. Portanto, onde há um Pai Nosso, não deve haver preocupação com os filhos. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Olha só sobre o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo sobre coisas pequenas da vida, não é? Mas você vai perceber que rapidamente nós trocamos a prioridade das coisas. Você vai perceber isso. Não é a vida, Jesus diz, mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não vos ansiedeis, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Estou lendo na NVT, tá? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza diante da sua palavra. Amém? Espírito Santo de Deus, nós sabemos que quando o Senhor nos trouxe da morte para a vida, o Senhor nos conduziu por meio daquilo que a tua palavra fala. Por esse motivo, nós estamos diante da tua palavra. E nós sabemos que a tua palavra é poderosa. Ela é eficaz e quando ela é levada, ela opera aquilo que ela tem que operar. Por esse motivo, me usa como ministro essa noite da tua palavra. Senhor, quebranta os corações mais duros essa noite. Espírito Santo, faça todo mundo aqui compreender as verdades essenciais aqui desse texto. Para que possamos sair daqui, Senhor, entendendo que ainda que neste mundo teremos ansiedades,
preocupações, nós nunca nos esqueçamos que nós temos um Pai Celestial que sabe do que precisamos. Cuida do nosso coração essa noite. Nos ajuda a compreender, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Estão acordados? Se não estão, eu vou dar uns berros pentecostais aqui que a galera já acorda. Eita glória. Gente, seguinte. Eu vivi minha vida toda na Assembleia de Deus. Então, se você se identificar, tá tudo certo. É isso aí. Gente, deixa eu dizer. Esse texto está em Mateus. Mateus, por sua vez, ele foi escrito para um público judeu, onde Mateus tem o seguinte objetivo: apresentar Jesus como Messias prometido da linhagem de Davi a esse povo, os judeus. Então ele quer dizer o seguinte quando ele escreve esse evangelho: deixa eu apresentar aqui um relato de que, de fato, esse Jesus que veio, que morreu e ressuscitou, é aquele Messias prometido lá da linhagem do nosso rei Davi, aquele que os profetas tanto anunciaram em todo o nosso Antigo Testamento. Para eles a Bíblia hebraica, não é? Para eles o texto sagrado. Ok. Diante disso, Jesus então vem ao mundo. Ele apresenta que Jesus vem ao mundo. E Jesus se revela. E uma coisa interessante, o povo que ele está apresentando é os judeus. E os judeus, por sua vez, estavam numa situação, quando Jesus vem ao mundo, muito interessante. Veja, eles, por muito tempo, por causa da sua própria idolatria, passaram um período lá sendo cativo na Babilônia. Ok, depois disso, as coisas começaram a acontecer, outros impérios entraram em ascensão, mas, ainda que em alguns períodos de tempo eles passassem por algum tipo de liberdade religiosa, esse povo judeu, que Mateus está escrevendo, sempre foi muito oprimido pelas nações em volta. Eles ficavam num lugar muito estratégico no mapa, lá na Palestina, onde facilmente as pessoas tinham interesse por aquela região. Então diversos impérios vinham e dominavam de tudo que é lado e assim por diante. Então esse povo tinha em sua essência, por causa das profecias do Antigo Testamento, por causa do período que eles passaram no exílio, por todo esse sofrimento, uma grande expectativa por um Messias. Porém, o Messias que eles estavam esperando não era o Messias nos moldes que Jesus veio. O Messias que eles estavam esperando nada mais era do que um redentor político. Eles estavam vivendo esse tempo. O tempo onde eles estavam esperando essa figura messiânica que dominaria o Império Romano com o seu cavalo branco e se tornaria então o novo imperador do mundo antigo. E sabe o que acontece? Jesus vem e instaura o seu reino. Só que o reino que ele instala é diferente. Ele diz: o maior é o menor. O próprio rei recebeu uma coroa de espinho. O ponto alto, a cruz. Então o reino que ele veio trazer foi muito contracultural para aquilo que eles estavam esperando. Sério que esse é o Messias? E no texto que nós acabamos de ler, Jesus está apresentando aos discípulos, que também tinham essa visão, porque eles eram judeus, que também tinham esse tipo de expectativa messiânica. Ele estava dizendo: deixa eu falar sobre o meu reino para vocês. E aí nós temos aqui o texto então mais conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que Jesus apresentando a ética do seu reino. Veja, eu sou um rei contracultural, e eu preciso dizer que a forma como os súditos desse reino vivem é completamente diferente daquilo que se entende por glória nesse mundo, por aquilo que se entende como riqueza nesse mundo. E aí, no texto em que nós lemos hoje, Jesus está vindo do seguinte argumento: os súditos do meu reino vivem de determinada forma. E é exatamente isso que os coloca em distinção com os outros povos. Vamos lá. Jesus diz: não se apeguem às riquezas desse mundo. É o que ele está vindo dizendo ali nos versículos anteriores, 24, 23, 22. Não tenha o coração preso nas coisas desse mundo. Quem vive no meu reino, quem agora é chamado de filho, porque esses súditos também são filhos. Quem agora foi colocado nesse lugar, nessa posição, não vive, não pode viver mais refém das coisas que vemos nesse mundo. Não pode mais ser refém do dinheiro, por exemplo. Nesse caso específico, Jesus, gente, no meu reino não há possibilidade de servir, por exemplo, dois senhores, a Deus e a Mamon. É o que ele vai dizer no verso 24. Então, não tem como vocês adorarem a dois senhores, porque meu reino ensina que existe um só Senhor.
Que a forma de viver esse reino é diferente. E então ele entra no texto que nós lemos. E o texto que nós lemos começa com uma conjunção conclusiva. Os irmãos sabem o que é conjunção conclusiva, né? Não sabe? Vou explicar. Ele liga uma oração anterior à próxima. Basicamente é isso. Mas trazendo um aspecto conclusivo, ou seja, presta atenção. Por que vocês não vivem mais pelas coisas desse mundo? Por que vocês não vivem mais dividindo a sua atenção em dois senhores? Não se preocupem. Por causa que vocês agora têm um outro Senhor, porque agora vocês conheceram o verdadeiro Messias, não se preocupem quanto ao que beber, quanto ao que comer. Ele começa dizendo, portanto, e aí ele começa a apresentar uma coisa que é um argumento do maior para o menor para explicar o que ele estava dizendo. Então ele ilustra, e isso facilita para a gente. Quer ver uma coisa? Ele diz, portanto, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber. E aí ele começa uma coisa chamada argumento a fortiori. Hã? É o nome de uma massa? Não, calma. Né? Macarrão a fortiori. Não, não é isso. É argumento a fortiori. O que é o argumento a fortiori? Vamos lá, uma razão maior que fundamenta outras razões menores. Explico. O cara que tem uma padaria, certamente pode te dar um pão doce. O cara que pode te dar uma picanha no espeto, raiz, não na grelha, como Catarina, raiz no espeto, certamente pode te dar um boi inteiro. Estão entendendo? O cara que pode te dar uma peça de roupa para você vestir hoje, pode te dar também um guarda-roupa inteiro. Estão entendendo? Como é que ele ilustra daí essa situação, esse argumento? Dizendo, não é a vida mais importante do que a comida? Ele vai dizer, lá no texto, não é o corpo mais importante do que a roupa? O que ele está dizendo? Aquele que pode colocar uma roupa nessa carcaça aí, foi quem fez exatamente como você é, a imagem e semelhança dele. Aquele que pode te dar comida, é o que te deu a vida. E essa era a verdade, e essa é a verdade que nós, enquanto filhos de Deus, não podemos nos esquecer. Aquele que está fazendo você respirar nesse momento, pode responder a todas as suas pequenas ansiedades. Aquele que não tirou o oxigênio, e todos nós estamos aqui vivos essa noite, aquele que sustentou o avião, onde eu estava vindo para cá, e eu tenho um pouquinho de medo de avião, por isso eu estou dando esse exemplo, já confessando o pecado, é aquele que sustenta o mundo em suas mãos, de modo que, se ele não sustentar a sua vida, você não existe. Então veja, aquele que pode fazer tudo isso, não vai te dar essas pequenas coisas. E aí ele ilustra ainda mais, ele ensina ainda mais. Os discípulos eram ruins de entender, a gente vê isso ao longo dos evangelhos. Eles vão compreender depois da morte de Jesus, inclusive, ou alguns perto da morte de Jesus. Aí ele diz assim, deixa eu explicar melhor. Observem as aves nos céus. Elas não plantam, não colhem, contudo, o Pai Celestial os alimenta. E esse exemplo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele fala que o Pai das aves os alimenta? Não. Ele diz que o Pai Celestial as alimenta. Sabe o que isso significa? Que aquele que alimenta um pequeno passarinho cuida dos seus filhos. E aí ele dá uma conclusão. Não valem muito mais vocês do que os pássaros? E aí ele vai de novo e diz assim, pera, deixa eu explicar ainda melhor. Observem os lírios do campo. Não são belos e maravilhosos, mas eles ficam parados o dia inteiro. Agora eles não são lindos
Não estão pomposos, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim? Muito mais não fará em favor de vocês. Veja, aquele que pode dar pequenas coisas, fundamenta a razão maior, ele cuida dos seus filhos. Portanto, na base da nossa não preocupação, logo do nosso descanso, deleite, está um Pai Celestial que vê, que olha, que percebe, que cuida até mesmo do canário do reino. E é interessante só, para dar uma arrematada aqui, abrindo parênteses. Jesus está no Sermão do Monte, alguns comentaristas bíblicos dizem que Jesus ele está aqui e ele diz, deixa eu explicar melhor, observem as aves do céu, e as árvores sobrevoam, e aí Martinho Lutero, comentando esse texto, ele diz assim, onde é que as aves estavam? No céu. Então esse texto, por exemplo, não dá espaço para viver em ociosidade, porque enquanto elas sobrevoavam, Deus em sua graça permitiu que elas encontrassem o alimento. Ou seja, esse texto não deixa você sentado em casa como um preguiçoso, esperando a comida cair na mesa. Os passarinhos não estavam assim. Feche parênteses para essa aplicação que eu acho que é importante. Não é que senão o pessoal, eu vou descansar no Senhor, né? Não, não é isso, amém? Então observem os lírios do campo. O que então esse argumento aqui está nos dizendo? Um pai, que é o pai de tudo que existe, que serve os lírios, que não dão nada em troca, não fazem nada. E às vezes nós também não, às vezes inclusive decepcionamos o Senhor. É por quem Ele é que nós somos servidos. É por quem Ele é que nós somos alimentados. É por quem Ele é que Ele nos dá valor. Muito mais não fará por vocês, muito mais valor não tem vocês. Aquele que alimenta as aves, aquele que alimenta, aquele que cuida dos lírios, que veste os lírios, muito mais cuidará de nós. Onde há um Pai Nosso, não deve haver preocupação nos filhos. E aí ele dá uma aprofundada. Ele dá o exemplo, aquele que pode cuidar de tudo, pode cuidar de vocês, pode dar roupa, alimento, pode fazer tudo. E o exemplo do pássaro e do lírio é porque era o alimento e a roupa do lírio e o alimento do pássaro. Estão entendendo? Jesus é maravilhoso. Ele vai construindo uma história que é, meu Deus, digno de Oscar. E ele diz, esse mesmo Pai Celestial cuida de vocês. E aí olha só, a partir do verso 31 ele diz, portanto, não se preocupem fazendo esse tipo de pergunta. E ele diz, porque essa pergunta é dos pagãos. Essa preocupação é dos pagãos. Contudo, eu não estou dizendo que você que tem ansiedade ou passa por um transtorno de ansiedade é um pagão. Não é isso que o texto está dizendo, ok? Mas, muitas vezes, é uma falta de lembrar do Deus que nós servimos. É uma falta de noção do poder, por exemplo, da oração. Até porque, de maneira prática, muitas e muitas vezes, nós procuramos várias ajudas, nós contamos com todo mundo, nós desabafamos para todas as pessoas sobre esse problema, mas nunca levamos ao Senhor as nossas ansiedades. Esse é um problema crônico, muitas vezes, na nossa geração. Xinga muito no Twitter, mas não se debruça diante de Deus pedindo, Deus, eu estou ansioso demais. Senhor, só tu sabe o quanto eu não consigo dormir à noite. Está entendendo? Leva ao Senhor as nossas ansiedades. Então não se preocupem fazendo essas perguntas. O que vamos comer? O que vamos beber? Porque essa pergunta quem faz é aqueles que não compreenderam quem é o Pai. Essa pergunta são aqueles que não compreenderam o reino de Deus. Essas perguntas que revelam, e aí é interessante aqui porque a ideia aqui do texto é, vivem atrás dessas coisas, vivem atrás daquilo que vão comer, vivem atrás daquilo que vão ter amanhã e vivem, e assim gera ansiedade. Esse excesso pelas coisas que virão. Esse pensamento exacerbado de modo a ficar parado, às vezes procrastinar, alguns efeitos disso. Essa é uma preocupação dos pagãos. E isso acontece. Jesus está dizendo,
esse tipo de pergunta só acontece porque eles são pagãos. Porque para eles, o descanso, para eles a não preocupação é ter coisas, é ter os resultados. Para eles, o descanso e o deleite é quando aquela tarefa foi executada, é quando passa o TCC, é quando a fase ruim acabou, é quando eles têm o que eles querem, é quando eles têm a comida, é quando eles têm essas coisas essenciais, numa perspectiva meramente humana. Veja, aqueles que não conhecem o Pai Celestial, descansam quando tem coisas. Nós descansamos em quem somos, filhos do Pai Celestial. E por quê? Porque eles são ignorantes quanto ao Pai. Nós conhecemos, tivemos a revelação de quem Ele é, e agora sentamos à mesa. Agora fomos adotados por meio do seu Filho Jesus. Isso nos traz uma segurança diante das maiores preocupações. Então é tempo de lembrar dessa verdade. Nós pertencemos ao Pai. Calma. Nós pertencemos ao dono de tudo, que alimenta a pequena ave. Certamente Ele se preocupa com a coisa mais boba que você tem pensado. É isso que Jesus está dizendo. Agora, se por um lado existe uma preocupação por parte dos pagãos, por outro lado, existe uma ocupação dos filhos de Deus. Se por um lado existe uma preocupação dos pagãos, existe uma ocupação que é maravilhosa nesse texto. Sabe o que ele diz? Portanto, não se preocupem, porque agora a nossa missão, a nossa ocupação é qual? É uma busca. Pelas coisas desse mundo? Não. Pelo reino de Deus e a sua justiça. Se por um lado a preocupação dos pagãos é quanto ao que comer e quanto ao que beber, os filhos de Deus se ocupam em buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, nós temos o Pai. Lembra das aves no céu. Voltando. Se por um lado, alguém ansioso, preocupado com as coisas desse mundo, por outro lado, quando percebemos que fazemos parte dessa família, da fé, nós percebemos que os nossos olhos agora estão em outro lugar. Nós percebemos que agora o motivo pelo qual vivemos é outro. Nós percebemos o motivo pelo qual nós saímos de casa toda sexta-feira no Summer Night, não para curtir uma balada, não para usar droga, não para encher a cara, para esquecer dos problemas, mas para chegar diante dos problemas e olhar para o alto e perceber que existe um Pai que sabe do que precisamos, que sabe exatamente que vocês precisam dessas coisas essenciais para viver nesse mundo. John Riley, bispo anglicano do século passado, ele vai dizer assim, Jesus, Ele tem tudo o que precisamos, tudo o que os filhos dele precisam, seja de maneira temporal ou eterna. Nós servimos a um Deus que não simplesmente olha para nós nesse mundo, mas antes da fundação do mundo e durante toda a eternidade. Esse é o Pai que nós servimos. Portanto, ele diz de novo, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã tem seu próprio mal. Calma. O Pai Celestial sabe do que vocês precisam hoje. E com isso eu quero contar uma história. Tinha um homem de Deus, em inglês chamado George Miller. Alguém já ouviu falar em George Miller? Ele é demais. Ele depois, para inspiração aí para a galera do Pray. Tem galera do Pray aí, não? Eita glória. Inspiração para o Pray, hein? Leiam a história de George Miller. Tem várias biografias dele legal. Mas gente, George Miller, ele cuidou pelo menos ao longo da sua vida, de mais de 10.000 crianças com orfanatos que ele abria. E uma das características muito importantes de George Miller, ela era justamente esse texto. Ele confiava que o sustento vinha todos os dias. Uma história dele, só para que vocês entendam em uma de suas biografias, é a seguinte. Um dia,
Para o café da tarde, as crianças dos orfanatos que ele cuidava não tinham mais o que comer. Então o que ele fez? Ele foi no padeiro? Não. Ele foi tentar conseguir trigo doado? Não. Ele foi ao Pai Celestial. E ele clamou até o final da tarde. No final da tarde, quando ele saiu do quarto, ele olhou para a rua, tinha uma carrocinha, um homem batendo palma na frente do orfanato, dizendo: Sr. George, os pães passaram um pouco. Nós queremos doar esses pães para o orfanato. Só que tem que comer hoje, tá? Ele falou: certamente é hoje que nós comeremos. Sabe por quê? George Miller entendia quem estava no céu ouvindo ele. George Miller entendia quem era o verdadeiro pai dessas crianças. Um dia a rainha da Inglaterra chegou na casa dele. E um dos que trabalhavam com ele disse: a rainha está ali fora. Aí ele disse assim: deixa que a rainha espere, porque agora eu estou com o rei dos reis conversando. Esse é George Miller. Sabe, essa história nos mostra exatamente isso. Não se preocupar com o amanhã. Não vos ansiedeis. Se no Brasil nós ocupamos o primeiro lugar das ansiedades, no mínimo nós devemos lembrar dessa verdade antes de qualquer coisa. No mínimo nós precisamos olhar para essas verdades, para esses dados da OMS, dobrar o joelho e falar: Pai Celestial, Tu diz que cuida das aves, Tu diz que veste os lírios, e disse ainda que muito mais cuidará de nós. Eis-nos aqui. Entende isso? Portanto, essa é a ocupação dos filhos de Deus. Nós não caminhamos mais com as lentes desse tempo, com as lentes desse mundo. Enquanto tem um mundo caminhando para qualquer tipo de busca de solução para os seus problemas, nós estamos num deleite que não passa, cara. Nós estamos num deleite com o Pai que não cessa. Nós estamos diante daquele que sabe que você precisa exatamente do que você está tanto ansioso. Algumas verdades centrais que nós aprendemos com esse texto. A primeira: um crente precisa crer que Deus não é apenas o Criador. Quantos creem que Deus criou tudo que existe? Agora, sabe o que a Bíblia nos apresenta também? Que Ele não apenas cria, mas Ele sustenta toda a criação. Ele é aquele que criou você, que teceu você, diz o salmista, no ventre da sua mãe. Ele fez isso. Certamente Ele tem cuidado de ti todos os dias, cara. Ele tem cuidado de você. Sabe o que nós precisamos lembrar então nesse Summer Night? Sobre esse Pai. Porque se nós vivemos nesse tempo, com esse tipo de tentação, hoje à noite de eu te lembrar uma parada. O Pai Celestial sabe. Ore, clame. O Pai Celestial não é apenas o Criador, mas Ele sustenta. Quer ver uma coisa? Sobre o Pai Celestial saber? A Annalise, minha filha, nasceu, tem 9 meses. Eu sou um pai que amo minha filha. Mas ela não fala ainda. Ela faz da. E agora está aprendendo ba. Maravilhosa. Mas ela não fala para mim: pai, eu quero ir no banheiro. Pai, eu quero comer, mas pode preparar aquele franguinho? Não, ela não fala isso para mim. Ela faz o quê? Chora. Ou fala. Ela acorda, ela não chora, ela fica assim, deixa eu saber, tá, isso é um clamor. Aí a gente vai lá, a minha esposa já está mais experiente no choro, porque os pais aí de primeira viagem vão entender que você vai conhecer as necessidades do seu filho pelo choro. Esse é leite, esse é fralda, esse aqui é o choro do não sei o quê. Enfim, tem essas coisas de mãe aqui. Tem mãe aqui ou não? Tem lá? Sabe o choro do filho, não é? Sabia, isso, lembrava. Mãe tem dessas. Só que eu não. Para mim chorou tudo é frio. Chorou 40 graus. Ih, vamos botar coberta nela, hein? Ó, tremendo. Ixi, vai pegar gripe. Com certeza. Soca a guriazinha, vem, soca a baga do olho para fora. Aí a Cauane fica louca, né? Que isso, rapaz, tá doido?
Enfim, eu sou um pai falho demais, porque muitas vezes eu não sei o que a Annalise precisa. Mas sabe o que nós lemos aqui? Que o Pai Celestial, que cuida das aves, que cuida dos lírios, que é dono da vida, que é dono da roupa, dono do corpo, sabe o que você precisa. Então isso nos ensina uma outra coisa sobre esse texto, uma outra verdade. Às vezes você quer uma coisa, às vezes você deseja uma coisa, mas é o Pai que sabe. Por isso que Deus não responde as orações muitas vezes como a gente quer e no tempo que a gente quer, não é assim às vezes? Esse texto nos ensina essa verdade. O Pai sabe, fica tranquilo. A tua ocupação, buscar o reino de Deus e sua justiça. O resto Ele acrescenta. Talvez não no teu tempo, talvez não na forma que você quer, mas deixa eu dizer uma coisa, o Pai sabe, isso basta. E Ele te ama, não esqueça disso. Uma outra coisa que nós aprendemos em relação a isso, como é que eu estou de tempo? Pessoal, tem um cronômetro aí não? Podemos ir até meia-noite ou não? Estamos ruim? Estamos mal? Já? Quanto tempo eu já estou? 50? 40? Falta 10 minutos. Ah, tá. Então tá bom. Então dá para acontecer um mover ainda aqui. Vamos lá. Diferentemente do tesouro do ímpio, uma coisa que esse texto nos ensina é que o nosso maior tesouro é um fato: pertencer ao Pai. Então, enquanto os ímpios têm os seus tesouros nas coisas daqui, nós temos o maior tesouro: o fato de pertencermos ao Pai. E sabe o que é mais doido? Nós não fizemos absolutamente nada para isso, mas Ele olhou para nós e nos amou, como ninguém nos amou. Outra coisa, a vida de um cristão e de um incrédulo é diferente. Enquanto o ímpio busca outras coisas, nós buscamos outra coisa. Enquanto o mundo está indo para uma direção, nós estamos indo para outra. A nossa vida, veja, galera do IU, precisa ser diferente das pessoas do mundo. Precisa. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai Celestial. Diante disso, como nós podemos responder a esse texto? Veja, foi apresentado diversas verdades incríveis aqui que Jesus nos contou. Agora um ponto aqui é, como é que eu, no IU, tantos anos depois desse texto escrito, dessas verdades que são eternas, como é que eu posso responder essas verdades? E eu pontuei pelo menos 3 coisas pelo qual nós podemos responder para que não sejamos ansiosos. A primeira coisa é, ore. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, está ansioso? Ore. E por que eu digo isso? Porque talvez estejamos ansiosos e nos esquecemos da seguinte verdade: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é Paulo aos Filipenses. Se está ansioso, se está passando por um transtorno de ansiedade, é o tempo de lembrar nesse início de ano que você precisa orar mais. Com isso, eu não estou dizendo que ansiedade é coisa do diabo, ok? E que só deve orar, mas antes de tudo deve orar, entendeu? É a prioridade das coisas, porque isso revela muito do nosso coração. Portanto, ore. Segunda coisa, que as pessoas estão tendo dificuldade, sabe por quê? Por causa do tempo que vivemos. Descanse. Literalmente descanse. Pare. Tem um dia na semana chamado o dia do descanso, ou o dia do Senhor, que é o dia de você parar e descansar. Sabe quem fez isso? Deus. Antes do pecado invadir o mundo. Antes da queda Ele já sabia que nós precisávamos descansar. Ele descansou. Então descanse. Nós estamos num tempo onde devemos produzir e fazer acontecer, e estudar e trabalhar, e isso é legal. Mas não para aí. Porque a Bíblia nos diz, pare, descanse. D.A. Carson, um cara que eu
admiro demais. Ele diz, às vezes, veja isso aqui. Às vezes, a coisa mais piedosa que se pode fazer no universo é dormir uma boa noite de sono. Não orar a noite toda, mas apenas dormir a noite toda. Às vezes, você vai orar à madrugada. E aliás, ore pelas madrugadas. E aliás, eu sei que muitos de vocês têm se encontrado para orar de madrugada. Maravilha. Mas às vezes, é tempo de nós dormirmos, porque essa pode ser a coisa mais piedosa que nós vamos fazer. E a terceira coisa que nós podemos responder a esse texto, diante das nossas ansiedades, é: se envolva com a igreja. Se tem uma coisa que nos ajuda contra a ansiedade, é compreender que temos irmãos. Sabe por quê? Porque o Pai Celestial não tem filhos que não tenham irmãos. Quer ver uma coisa? Você não vai passar fome se você abrir o seu coração lá no link dizendo: nós estamos sem comida em casa. Você não vai passar por um tempo de ansiedade sozinho se você dizer: pastor, ore por mim. Você não vai passar em vão esse sofrimento quando você chegar num dia de culto e ser ministrado que, ei, tem um Pai Celestial. Não tem por que ficar ansioso. E receber um encorajamento para a sua vida. Uma verdade que Jesus disse. Na comunhão, é que partilhamos as nossas necessidades. Ficamos sabendo das demandas uns dos outros. Daqueles que vivem em ansiedade. Por isso que o tema da mensagem que eu compartilhei com você é: não deve haver preocupação onde há um Pai nosso. Porque não caminhamos sozinhos. Se por um lado o mundo vive ansioso, e a solução desses problemas é ter coisas, o nosso é pertencer a alguém. Vocês pertencem a uma família da fé. Chegou o tempo nesse ano de vocês usufruírem mais uns dos outros. Coloque-se de pé no seu lugar. Abrace a pessoa que está do seu lado, mas façam só duplas no abraço, não abrace todo mundo, tá? É tempo de você com essa pessoa do lado dizer assim: nós somos filhos do mesmo Pai. Diga isso para a pessoa que está do lado. Fala assim: nós temos o Pai nosso. Portanto, não deve haver preocupação. O Pai Celestial não tem filhos que não tenham irmãos. E eu concluo dizendo que tudo isso só é possível quando nós olhamos para um lugar. Para o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Paulo, aos Filipenses, preso, depois de ter naufragado, depois de ter sido picado por uma cobra, depois de antes ainda em Jerusalém ter sido escorraçado, preso, depois de ter passado pela região da Galácia, onde ele apanhou um monte, voltou todo esgualepado para dentro da cidade de novo, e continuou pregando, depois foi para Roma para ser julgado lá preso, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, ansiosos, depressivos, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Não devemos nos ocupar com as coisas que temos, nem tampouco nos preocupar com as coisas que não temos. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós não devemos nos ocupar ou nos preocupar com as coisas que temos, nem tampouco com as que não temos. Porque a nossa esperança está em uma pessoa que vive de eternidade em eternidade. Ele diz: ei, olhem para as aves dos céus, o Pai as alimenta, muito mais valor não tem vocês. Nesse tempo nós estamos tendo dificuldade de falar sobre o amor de Deus pelas pessoas, porque nós fomos invadidos por um evangelho meio estranho, onde você é amado e pode pecar o quanto você quiser. Mas essa não é a verdade bíblica.
A verdade bíblica é que por causa do amor de Jesus, você tem segurança em quem você é, e você não precisa mais de coisas, porque você tem alguém que te amou, e a sua identidade está em Jesus, que no dia do batismo foi observado, e ele ouviu: este é meu filho amado. A nossa identidade está segura lá no batismo. Mantenha os olhos fixos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, diz o autor aos Hebreus. Stuart Olliott, um pregador que eu gosto muito, ele diz assim: Jesus aqui te inscreveu nessa corrida chamada caminhada cristã. Mas além de ele te inscrever nessa corrida, ele te acompanha em cada passo. Mas não só em cada passo, é ele que vai estar lá na faixa de chegada te esperando para a coroa final. Esse é o Deus que nós servimos, que não nos abandona mesmo quando torcemos o pé, mesmo quando caímos. Esse é o Deus que nos levanta, nos coloca novamente, e hoje nos lembra: ei, existe um Pai celestial que cuida dos seus filhos. E por esse motivo não deve haver preocupação no seu coração. Se nós estamos nessa geração ansiosa, que no nome de Jesus a galera do You seja uma resposta. Nós confiamos num Pai que me pediu para confiar. Então eu vou confiar. Com isso eu não estou dizendo para não procurar médico, repito. Mas eu digo para antes procurar, se dobrar em oração e dizer: Pai, Tu sabes. O problema é inverter prioridades.